tudo bem? Meu nome é Bruna Apro, eu sou dona desse canal Mundo na Lua. Se você não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha. Se você já faz tudo isso, muito obrigada por estar aqui, sempre comentando, curtindo, compartilhando. Eu amo demais vocês e a interação de vocês, tá bom? Eu quero dar alguns recados, como eu sempre dou. O primeiro recado é que eu sou voluntária numa ONG chamada Gatópolis. E essa ONG, ela sempre precisa de alguma ajuda financeira ou física. Então, para quem não é de São Paulo, quiser fazer qualquer doação, quem é de São Paulo também quiser fazer qualquer doação, pode doar 50 centavos, R$1, R$2, qualquer valor, a ONG precisa muito. E para quem é de São Paulo, capital, quiser doar brinquedo, roupa, sapato, qualquer coisa para o bazar deles, eles aceitam e aceitam voluntários também, ok? Eu quero falar um pouquinho sobre os meus trabalhos também, antes de eu começar o vídeo. Eu faço mentoria individual no qual você conversa, conta como está o seu despertar, aplicação de reiki, uma cura energética para ressignificar todas as feridas, né? Quer dizer, a ferida que está te incomodando no momento, por exemplo, você está se sentindo, sei lá, traído, você precisa perdoar alguém, você não se sente merecedor de amor, então eu vou lá, converso com você, se alinho e a gente faz essa cura energética. Faço a regressão também para regredir ou em algum momento da sua vida, dessa encarnação ou de outra encarnação, para desbloquear, ressignificar e limpar o campo de vocês, ok? Hoje eu quero falar sobre missão de almas. Então, a missão de almas, ela não está só linkada com as chamas gêmeas. Então, eu vou falar num contexto bem geralzão e depois eu dou uma falada sobre a questão dos casais de chama gêmea. Então, assim, como alguns já acompanham e os novos ainda não sabem, nós estamos passando por uma transição planetária. Nosso planeta vai mudar de provas e expiações para um planeta de regeneração. Só que para mudar de categoria, precisa elevar a vibração desse planeta. E para elevar a vibração desse planeta, tem um plano espiritual que ajuda, né, nós encarnados aqui a elevar a vibração, só que precisa de médiums para canalizar as mensagens do plano espiritual e para trabalhar para que isso tudo ocorra, né? Então, esses médiums, todo mundo é médium, né? Mas esses médiums que vieram como voluntários, eles decidiram encarnar aqui com um acordo específico com a espiritualidade para ajudar nesse despertar de consciência. Então, assim, normalmente, quem está em missão específica, né, sempre sentiu afinidade, né, com assuntos de espiritualidade, eu digo espiritualidade num contexto geral, tá? Ou assuntos ligados a Deus, amor próprio, coisas do tipo, né, que iam elevar sua fé e seu amor e sua vibração. Então, desde então já vinha buscando esse tipo de conteúdo para ressignificar coisas dentro de si, para entender melhor como funcionava, né, o mundo invisível. Então, esses voluntários, antes, né, do despertar, já vinham estudando sobre como espalhar, né, o amor, como se amar também, né, como se curar. Então, eram coisas que já vinham acontecendo para esses trabalhadores de luz. Só que no contrato, né, que eu vejo, que eu sinto, né, na verdade não é o que eu vejo, que eu sinto, né, da maioria desses voluntários, é que teria um start, que esse start ele aceleraria um pouco do processo. Então, teve o start para quem era chama gêmea, ou o start, para quem é, né, chama gêmea, desculpa, ou o start para quem é alma gêmea e também entrou num despertar de consciência, né? E aí, a partir desse start, as almas elas começam a entender um pouquinho mais sobre a missão. E essa missão, no meu ver, né, ela não tem uma conotação religiosa, né? Essa missão, ela na verdade é para a gente unificar um todo, né? Porque o que acontece? Hoje existe grupos religiosos, né? Então, tem vários grupinhos religiosos que falam sobre os ensinamentos de Deus, sobre os ensinamentos de Jesus, da forma como eles acham, né? Ou como a doutrina acha que é o certo. E aí, prende as pessoas em grupos e locais, e as pessoas ficam ali, e às vezes elas ficam ali durante anos e anos e anos,
Eu acho importantíssimo, né, a passagem por algum templo, né, de qualquer religião que seja, né, seja um templo budista, evangélico, católico, espírita. Eu acho importante, sim, a gente ir buscar a fé num templo, mas eu acho importante a gente evoluir. E a evolução, ela não pode ficar estagnada, só um grupo, né, a só uma mentalidade. Ela tem que ser expandida. Então eu acredito que esses trabalhadores de luz que vieram em missões específicas vieram justamente para isso, para expandir a consciência de todo mundo e expandir o amor incondicional que Jesus ensinou, né, aqui na Terra para todo mundo. E a gente veio ensinar o amor incondicional de uma outra forma, né? Porque naquela época teve que vir, né, um espírito puro, né, Jesus, encarnar aqui e ensinar da forma que ele ensinou. E nesta época, nesta era que nós estamos, foi traçado outro plano, né, pela espiritualidade, porque já estaríamos num outro nível de consciência. E aí a gente veio nesse plano para a gente espalhar o amor incondicional, a espalhar, né, essa unicidade do universo, só que de uma outra forma, né, com uma outra maturidade, porque agora também a humanidade aqui já tem uma outra maturidade para receber algumas informações. Então está vindo, né, essas informações novas que bagunçam um pouquinho, né? Essa questão de chama gêmea mesmo é uma informação recente, é uma informação que óbvio, tem uns estudos lá atrás, mas é uma coisa que veio com mais intensidade agora, né? E é engraçado que a intensidade ela veio depois da pandemia, que foi o start, né, do despertar de consciência num contexto geral. E tudo isso acontece porque a espiritualidade tinha esse plano, né, de fazer dessa forma, né, de colocar, né, um caos, digamos assim, né, que foi a pandemia, né, na vida de todo mundo, para todo mundo entender qual é o verdadeiro valor, né, se curar, entender, perdoar, né, o outro, entender que o que importa, né, é a nossa vida, o nosso contato com pessoas, né, amar, respeitar, para depois a gente dar esse start, né, num contexto geral. E esse start num contexto geral tem esses trabalhadores de luz, né? Então tem espíritos que estão encarnados em missões solitárias, digamos assim, né? Fisicamente, então são espíritos que estão trabalhando para a luz, mas fisicamente não tem uma companhia, né? Digamos assim, companhia que eu digo, é um par, né? Para acompanhar, mas sempre tem uma egrégora aqui, né? Na Terra, né, que a pessoa se conecta pela vibração e principalmente uma egrégora gigante, né, no mundo invisível. E tem os trabalhadores de luz que vieram em par, que são as chamas gêmeas, né, que na verdade é a mesma alma dividida em duas partes. Para quê? Para mostrar um amor incondicional, só que a forma de amar aqui na Terra é um amor ainda romântico, né? Então, a partir dessa capa, né, desse amor romântico, a gente mostra o amor incondicional. Só que para tudo isso acontecer, né, conforme os planos da espiritualidade, ambas as partes precisam se significar, precisam se amar, precisam se entender, precisam entender primeiro como é estar sozinho, como é estar em solitude, como é estar em plenitude, para depois se unir com o complemento divino e fazer a missão, né? Então, assim, eu vejo, né, as missões num contexto geral, que cada um tem um trabalho específico no seu despertar, né? Eu não acredito que todo mundo veio fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu me vejo muito nesse despertar trabalhando com cura energética. Então, assim, eu sei que eu sou uma grande doadora de energia e eu absorvo também a energia de locais, de pessoas, né? Então eu transmuto muito bem essa energia. Então eu sou uma pessoa que veio para trabalhar com energias e também expandir, né, o amor, expandir o conhecimento através, né, do meu canal, da minha voz, né, através de curso, né, através de ensinamentos. Então eu me vejo dessa forma, mas eu vejo outras pessoas, por exemplo, que vieram com missões mais carnais, digamos assim, né? Carnais, né? Mais terrenas, né? Sei lá, uma pessoa que ela vai ter um local físico que vai ser tipo um spa, e aí ela vai fazer massagem, reiki, reflexologia,
aurículo, então ela vai cuidar dessa parte física, mas também espiritual da pessoa, né, que for procurá-la. Tem outras pessoas que são melhores no tarô, e aí é uma ferramenta de autoconhecimento, então são pessoas que estão mais específicas nesse nicho, óbvio que pode ter outros trabalhos também desse nicho, outros na astrologia, outros nas mesas, né? Outros na hipnose. Então cada um tem uma coisinha, né? Ou junta várias coisinhas, né? Mas é bom com uma coisa e outro é bom com outra coisa. E as coisas vão meio que se complementando nessas terapias alternativas. Elas se complementam entre si. Então pode ser que, por exemplo, tem uma pessoa que vai fazer produtos físicos, né? Naturais, né? E esses produtos físicos, eles vão ter uma energia, né, que vai resolver um problema físico ou espiritual daquela pessoa, só que aí aquela pessoa, ela cuida desse problema, né? E aí a outra pessoa, ela tem que, o outro, né, trabalhador de luz, desculpa, tem que trabalhar outro aspecto, né, daquela pessoa que foi procurar esse profissional, por exemplo, que trabalha mais com físico. Então eu vejo assim as missões se complementando muito, os profissionais complementando muito, cada um na sua área, cada um fala de uma forma. Então assim, eu falo, por exemplo, aqui de chama gêmea e falo sobre assuntos de espiritualidade, mas a minha forma é de um jeito, né? E a minha energia também, então ela move e prende algumas pessoas e às vezes a pessoa vai falar o mesmo assunto de uma forma parecida, mas move outro público. Então é importante a gente estar consciente que não é porque já tem várias pessoas falando sobre esse assunto que a gente não pode mais falar sobre esse assunto, né? Porque, digamos assim, que aqui está saturada, a internet está saturada. Não. As pessoas, elas precisam de um amparo, de um auxílio, né? E esse amparo, esse auxílio, eles vêm muito sendo atraído pelo jeito, né? Então, tipo, cada pessoa tem um jeito de se comunicar, um jeito de falar, um jeito de trabalhar, e aí se afina com um determinado público. Então, assim, eu vejo muita importância de vocês se abrirem para o processo para já trabalhar para a espiritualidade, né? E quem ainda não consegue entender o que vai fazer, o como vai fazer, né? O que fazer, focar primeiro na sua própria espiritualidade, né? Que eu acho que é o carro-chefe, né? Trabalhar bem a sua própria espiritualidade para depois estar pronto para trabalhar para a espiritualidade, né? E como eu falei lá atrás, eu vejo trabalhar para a espiritualidade como uma forma livre, né? De você trabalhar com o que você sente, né? Com o que a sua alma sente lá de dentro, né? Se é terapias holísticas, né? Se você vai trabalhar, se você sente lá de dentro, né? Se você vai trabalhar apenas com terapias holísticas ou vai mesclar com alguma coisa, né? É óbvio que o que eu vejo, assim, num contexto geral, é a espiritualidade apertando para todo mundo, né, que tem um plano, né, encarnatório de trabalhar para a espiritualidade, trabalhar só para a espiritualidade, porque são médios, né, de grande potência para canalizar as informações, para canalizar também a cura, né, a tecnologia de cura que agora a gente consegue canalizar, não que antes não fosse, né, mas eu acredito que a gente consegue canalizar muito mais fácil agora que tá tudo favorável, né, pra gente modificar, né, a vibração aqui do planeta. Então, assim, cada um tem a sua missão. Casais de chama gêmea, cada um tem a sua missão também. Não é porque você não está com seu complemento que você não precisa, né, não vai trabalhar para a espiritualidade. Você pode já começar a trabalhar para a espiritualidade, porque quando você se conecta com a própria espiritualidade, você entende e acessa, né, a sua contraparte nos trabalhos espirituais, né? Os nossos mentores, eles vão induzindo a gente a sentir, né, a nossa contraparte. E aí, quando nós vamos atender, nós sempre sentimos, né, a contraparte junto com a gente nos trabalhos. Então, mesmo estando em separação, a gente está junto com a contraparte. E aí tem a missão também, né, como eu falei, individual da contraparte que está desperta, e tem a missão coletiva de vocês dois. E para saber qual é a sua missão, eu acho que você tem que trabalhar muito dentro de si,
olhar muito para dentro de si, se comunicar muito com os mentores, que eles vão aos poucos apresentando qual é a missão, qual é o seu caminhar aí espiritual, o que você deve fazer, como você deve fazer, e aí você vai recebendo essas intuições. Só que para receber essas intuições, tem que trabalhar a própria espiritualidade, né? Então, se conectar o máximo possível consigo mesmo, trabalhar ela, e aí não ter medo também de arriscar, né? Que canalizou as informações, mentores cantou a bola, às vezes, de qual é a missão, mas às vezes a gente tem medo de se expor, de colocar na prática aquilo que a gente canalizou, aquilo que a gente intuiu que é a nossa missão, né? E não existe certo e errado, existe começar. E o começo é difícil, mas comece. Comece com hoje, com o mais simples possível e vai caminhando que uma hora dá certo. E se não tem essa mensagem canalizada do que não tem problema que uma hora ela chega. Existe também algumas ferramentas para vocês entenderem, né? Qual é a missão de vocês, né? Se vocês quiserem utilizar de algum profissional que vai te instruir, né? De qual é a sua missão, você pode também usufruir. E aí fica a seu critério, né? Se você prefere que seja aos poucos, né? Os seus mentores passando, ou se vocês preferem que outra pessoa canalize qual é a missão de vocês, ok? Gente, fui tirar um negócio aqui, ó. Coloquei o dedão na tela. Mas é isso. Num contexto geral, eu acho que a nossa missão é olhar para nós mesmos, né? Primeiro, a gente tem que estar em missão com nós mesmos, né? Com responsabilidade com nós mesmos, para depois ter uma responsabilidade num contexto geral e coletivo. Então, quanto mais responsável e quanto mais amor próprio nós damos para nós mesmos, mais nós ficamos perto da nossa missão, do nosso chamado de alma. E toda vez que nós desviamos do nosso chamado de alma, a nossa alma adoece e pode acontecer o quê? Passar por uma neia, uma noite escura da alma, ou a gente começar a se conectar aí com os obsessores porque a gente tá fugindo da nossa missão, do nosso chamado, tá? Esses contratos, eles vão ficando mais claros quando a gente vai entendendo mais sobre a gente. Então, a gente vai entendendo mais qual é o nosso contrato, o que foi acordado, o que não foi acordado. É estranho porque parece que quando a gente vai entendendo melhor quem nós somos, né? As coisas vão despertando dentro da gente e parece que da noite pro dia a gente acorda. Não da noite pro dia, né? Porque é um processo, né? Mas a gente acorda assim e a gente olha e fala: nossa, como que eu não vi antes que isso era a minha missão? Tava tão óbvio qual era a minha missão e só eu não percebia, né? Mas é isso, tudo no seu tempo, tudo no caminhar, né? O importante é não parar e eu espero muito que vocês não parem e foquem muito no processo individual de vocês. E quem tá no coletivo, né, com uma contraparte, com uma chama gêmea e tiver, né, um trabalho em conjunto, espero que vocês consigam fazer esse trabalho em conjunto, que pra gente espalhar aí o amor incondicional e pra gente, né, espalhar luzes, né, aí vibrações positivas para o planeta para a gente conseguir se unificar e elevar essa vibração, ok? Espero que eu tenha ajudado com esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários. E é isso. Beijo, até a próxima.